Recentemente, entre vários eventos no mundo, nós tivemos três ocorrências, duas nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil, que voltam a gente um pouco para essa discussão do direito de ter e portar armas. O problema é que ela fica numa direção meio eficientista ou ruim, ou como se certo e errado se submetesse à estatística, por exemplo, quando na verdade a discussão que deveria acontecer é sobre como o direito de ter e portar armas é um direito básico e ele vem de uma perspectiva de ética e a posição desarmamentista não é ética. Isso é o que deveria ser debatido para então colocar como que a gente pode gerar regras para melhorar a nossa convivência e segurança, que é o ponto desse vídeo. Então, três eventos aconteceram. Dois foram nos Estados Unidos e eles mostram um contraste interessante. Em Uvalde, no Texas, uma cidade lá, um maluco entrou com um fuzil numa escola e começou a atirar em professores e crianças. 376 policiais de várias forças diferentes apareceram na cena e procederam para então ficar parados na frente da escola, observando ela, enquanto o atirador passava matando gente. Eles ficaram parados, não entrando na escola por uma totalidade de 78 minutos, além de impedir outras pessoas de tentarem entrar na escola para abater o completo doente mental que estava lá dentro chacinando crianças. Descontando o sujeito que morreu, porque eu me recuso a classificar ele como gente, 21 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Dessas 21, várias que poderiam ter sido socorridas mais cedo ou que poderiam ter, que não teriam sido vítimas caso esse completo maluco tivesse sido abatido mais cedo. Em outra cidade, em Indiana, lá do Stranger Things, esse mesmo, outro maluco entrou num shopping com um fuzil e começou a atirar nas pessoas. Um civil que estava armado na cena respondeu em 15 segundos e abateu o sujeito. 2 mortos. O que é uma situação útil para você entender a importância do direito de ter e portar armas. Mas se não tivesse armas, o maluco não teria um fuzil para entrar lá. Primeiro, não pode ter arma no Japão, e ainda assim eu gostaria de colocar você com o Shinzo Abe para ter um debate sobre a possibilidade dessa legislação. Eu acho que se ele estivesse vivo, talvez ele tomaria a posição de que não basta você ter controle de armas, algum maluco ainda pode inventar uma escopeta e te dar 2 tiros nas costas e te matar. Foi o que aconteceu com o Shinzo Abe. Segundo, eu gostaria de trazer então o terceiro caso aqui do Brasil. Recentemente teve uma operação policial nas favelas do Rio de Janeiro, uma operação antitráfico, onde ficaram famosas cenas de tiros de metralhadora, a gente não sabe exatamente qual tipo de arma, mas enfim, tiros de metralhadora foram disparados contra um helicóptero e maior parte, se não totalidade, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não acertando, então caindo na favela, o que pode ter machucado, ferido ou matado pessoas. E aí você olha e fala, tá, mas no Brasil, essa arma que está disparando contra o helicóptero, ou todos os outros fuzis por essas organizações de narcotraficantes, são ilegais. Eles não podem ter elas. E aparentemente isso não conseguiu conter criminosos de terem esses fuzis ou empregarem eles para o crime. Então, assim, essa ideia de vamos desarmar os criminosos tende a não ser muito bem recebida por criminosos. A gente volta para esse ponto. E aí você vê, quando você começa a entrar nesse debate, pessoas argumentando errado. Porque assim, você tem argumentos que estão certos no seu formato e incorretos na sua execução. E às vezes você olha e fala, cara, você trouxe a ferramenta errada para a obra. Simplesmente. O seu argumento não está correto o suficiente para estar errado. Que a gente trazendo análise estatística. Por exemplo, não, porque e você vê isso de forma às vezes grosseira ou menos grosseira. Às vezes você vê isso de uma forma extremamente técnica, análises estatísticas muito completas, muito bem executadas, mas ainda assim em forma de argumentação erradas. Porque às vezes você fala, mas os Estados Unidos, tem todas as armas, tem todos esses tiroteios e tudo mais, tem outros países que não tem. Tem vários outros países que são extremamente armados, como por exemplo o Uruguai ou Suíça, que não tem esses problemas. Né? Então tem alguma coisa acontecendo aqui.
Mas às vezes você vê alguém falando, ah, não, porque tem esse estudo aqui que a gente jogou os pontinhos e tal, e o gráfico vai para baixo, então por isso tem que tirar as armas das pessoas. A proposição que está sendo feita aqui é porque outros indivíduos podem comprar um item, notem, eu não estou falando arma, estou falando um item, e este item pode ser usado por eles para me causar danos, é correto que eu ou o Estado agridam essas pessoas preemptivamente, punindo elas por ter este item, porque pode ser que elas me agridam. Então, na verdade, é uma proposição ética que está sendo feita. Eu posso agredir você caso eu julgue, note, não é a sociedade, não sei o que, caso você não está sendo consultado. Outros aqui podem agredir você caso eles julguem que algo que você pode fazer pode agredir eles, pode causar dano a eles de alguma forma. Você não consegue justificar isso com estatística. Porque a contra-argumentação disso não é os dados, ou tem um dado aqui que mostra que nesse país tem mais armas e menos violência. Não, a contra-argumentação é, se eu tenho o direito à propriedade e à minha vida, eu tenho o direito de defender ela. Porque imagina se eu não tivesse. Não, eu tenho direito à minha propriedade. Tá, mas e se alguém chegar e pedir, eu tenho que dar? Eu tenho direito à propriedade? Um é consequência do outro. É como se eu falasse assim, eu tenho o direito de livre expressão. Então eu tenho o direito de alugar um galpão e colocar lá dentro e comprar uma prensa e comprar materiais e com isso imprimir um jornal e distribuir ele para quem quiser comprar. Porque se eu for proibido de ter este jornal e de distribuir isso, eu tenho liberdade de expressão. Se eu falar assim, não, você tem liberdade de expressão assim, mas se você cantar ou escrever uma poesia e tudo mais, mas você não pode ter uma prensa e publicar jornais ou livros e tudo mais. Não, então, se eu não posso isso, eu não tenho liberdade de expressão. Um direito deriva, obviamente, do outro. E esse é o direito de ter e portar armas. Se eu tenho o direito de ter de vida e de propriedade e tudo mais, eu tenho que ter o direito de defender isso. E eu tenho que ter o direito de possuir os meios para fazer isso. Note, aí muita gente diz, então, Rafael, você acha que se eu quiser andar com um tanque dentro de um shopping, eu tenho que ter a liberdade para fazer isso? Não é isso que eu estou falando. Porque às vezes as pessoas pensam que sem o Estado a gente não teria nenhum tipo de regramento e todo mundo faz o que quiser e dane-se. O que a gente defende, o que nós libertários defendemos, são regras privadas, o estabelecimento de contratos privados entre pessoas, quando existe uma propriedade que você tem múltiplos donos ou que você tem usuários que podem usar desse espaço. Por exemplo, não é o banheiro da sua casa, em que só você vai usar, as pessoas que você convidou e tudo mais, mas, por exemplo, um shopping ou, sei lá, algum tipo de clube, alguma coisa assim, um espaço que outras pessoas vão entrar, que não necessariamente são proprietários, mas são usuários. Então, o que a gente defende é regras privadas. Por exemplo, eu estou num prédio que tem um condomínio que tem as suas regras privadas. Se o condomínio avaliar que eu não posso andar de fuzil no corredor, eu concordei com esta regra ao comprar este imóvel ou constituir ele e tudo mais. Então, isso aqui é uma regra, ok, uma regra privada. Assim como eu não tenho, por exemplo, o direito de entrar pelado na casa dos outros e começar a dançar com um fuzil. Não, é propriedade dos outros. Eles colocam essa regra. Um shopping, se ele quiser, pode colocar regras que proíbem você andar com um fuzil, um tanque lá dentro. Eles podem falar, não, você pode ter uma arma, mas você tem que estar com ela oculta, né? Não mostra ela, porque as crianças, sei lá, cara, pode ser desconfortável. Aí você pode julgar se você gosta disso ou não, o mérito disso ou não, mas deve vir uma discussão inteiramente opinião. E se você não gostou e os caras têm uma regra que você não gostou, dane-se. Não... A sua opinião sobre isso não muda o direito do cara de botar a regra dele, e aí cada um tenta criar qual é a regra que ele acha que é melhor para o desenvolvimento e segurança daquele espaço, dos objetivos daquele lugar e tudo mais. Aí é a vida, certo? Se ele quiser, mas você pode entrar alguém que tá com arma aqui, se o cara tiver um registro, ou se ele me mostrar que ele tem algum treinamento ou tudo mais, alguma coisa assim, não, sei lá, um shopping, um clube pode cobrar isso se ele quiser, aí não sei como é que seria isso exatamente. Ponto é, ninguém aqui está defendendo que, então, se eu quiser ter um helicóptero tático e estacionar ele dentro do estacionamento de um shopping, então descer dele com uma bazuca na mão e ir comprar um croissant na lojinha ali, eu tenho que ter esse direito. Não, o espaço é dos outros. Vamos só evitar os espantalhos ok. Mas o problema, o ponto inteiro é que isso é uma discussão ética, isso é uma discussão de se é certo que eu posso defender a minha vida, é certo, se é certo que eu tenho ela, é certo também, é correto, é ético, que eu possa defender ela.
Ah, mas a estatística diz que mais armas podem gerar mais crimes. Não é só a possibilidade de pessoas terem armas que aumenta a criminalidade, tem outras coisas. Porque assim, quando eu estou fazendo esse tipo de debate, o que eu tento fazer é concordar o máximo possível com o outro lado e ainda assim mostrar que ele está errado. Então você pode teoricamente fazer o argumento de que amplo acesso a armas pode facilitar com que alguém cometa um crime. Teoricamente. Tá. Agora, isso significa que você tem então o direito de restringir as pessoas? Não. Não importa o seu gráfico, os seus dados, simplesmente não é relevante para o debate. Quer ver um exemplo super extremo disso? Você pode dizer assim, não, mas utilitariamente, não, mas os dados mostram... Vamos fazer um exemplo super extremo só para você ter aqui. Digamos que a gente fizesse um estudo econométrico, as estatísticas apontam, a gente ergueu todos os dados, analisou, revisou, passou por todos os Nobel de Economia, passou por todas as universidades, você olha e fala, putz, conclusão é incômoda, mas aparentemente o estudo provou isso mesmo. Se nós aleatoriamente escravizarmos 1 em cada 10 mil pessoas e botarem essas pessoas para fazerem trabalhos forçados, o PIB do mundo quintuplica. Todo mundo fica muito mais rico, a vida de todo mundo muda e tudo mais. Isso torna essa política certa? Não. Não importa qual seja o número, o resultado, etc. Quando eu dei o exemplo, você já ficou... Não. Lógico. Porque aí você está entrando no âmbito de certo ou errado, e não de conveniente ou inconveniente. São duas formas diferentes. Ok? Agora... Mesmo que você defenda, eu acho que mais armas podem dar mais acesso à criminalidade, podem aumentar, ok. Você tem outros fatores que também fazem isso, que são os fatores relevantes. Porque o ponto é, quem fez algo errado, quem de fato agrediu, que tem que ser punido, não quem só tá de boa na casa dele. Então, cadê justiça, punição, alta probabilidade de captura e punição? Mas por que esses tiroteios nos Estados Unidos tendem a acontecer em lugares onde é proibido ter armas em primeiro lugar? Talvez porque lá a probabilidade de punição é muito mais baixa. Isso incentiva o crime. E outra coisa assim, quando o cara é um completo doente, ou ele já perdeu completamente a razão, ele não vai fazer esse cálculo, ele só vai fazer uma maluquice. Enfim. E a questão é se os outros têm ou não o meio para impedir esse maluco. E tem várias coisas na sociedade que podem ou não causar isso, e a gente pode ter uma puta discussão sobre isso, mas não interessa nesse vídeo aqui. O ponto é, e justiça, certeza de punição, capacidade de fato catar o cara, o que traz a gente pro exemplo brasileiro. O nível de impunidade aqui é altíssimo. Esse é o problema. Ah, não, mas que as pessoas têm armas e tudo mais, pode facilitar o crime. Irrelevante a discussão. Se alguém tentar me fazer esse argumento, eu vou interromper o cara e falar, você está fazendo um argumento errado e irrelevante. Vamos falar de justiça e punição. Qual é a facilidade de eu ou de outras organizações, instituições atrás, irem atrás de criminosos e capturar eles e julgar eles rapidamente e punir eles e efetuar uma punição que para ele e para outros criminosos seja um gigantesco desincentivador desse comportamento? No Brasil é perto de uma nulidade. Só olhar, por exemplo, todas essas organizações traficantes gigantescas que operam na impunidade. Não só nisso, mas muitas vezes em cooperação ilegal, obviamente, com forças policiais, com forças de justiça, etc., pagando propina para os caras. Inclusive, muitas vezes, parte do armamento que eles têm é comprado, contrabandeado dessas organizações estatais que estão armadas. Então, essas armas são vendidas ou roubadas de alguma forma e vão na mão dos criminosos e nós, população, ficamos ali assistindo isso, se absolutamente cagando de medo e pensando, meu Deus do céu. Então isso é um problema de justiça, defesa, punição, julgamento desses caras. E aí, eu preciso também entrar no argumento que todo mundo que é de uma linha um pouco mais, largamente falando, conservadora, neste ponto, irá ficar putaço. Mas isso aí também é um reflexo de a guerra contra as drogas. Você torna elas ilegais, então só criminoso vai fazer. Isso se torna muito mais lucrativo por causa disso, porque é uma atividade criminosa, a polícia vai vir atrás, e eles vão ir atrás uns dos outros. Então eles se armam e
passam então a cometer crimes num nível de violência muito mais alto, num armamento muito mais pesado, porque eles têm acesso a isso, porque eles já são criminosos, e eles têm o dinheiro para comprar isso, porque eles têm os dividendos deste crime, que legalmente falando crime, de tráfico de drogas, porque alguém decidiu que não gosta da ideia de alguém usando substâncias na casa dele sem ferir ninguém, que é o que eu estou dizendo aqui. Ah, mas o cara pode fazer isso. Se fizer, vamos então para a única frase digna de menção que o Bolsonaro falou na vida inteira dele, provavelmente, que é tem que se fuder mesmo e acabou. Agora, se o cara só tá na casa dele usando, deixa ele. Ah, eu não gosto. Eu também não. É a vida dele. Ah, mas pode dar problemas. Então nós, como sociedade, precisamos crescer e nos desenvolver moralmente, intelectualmente, psicologicamente, afetivamente, em habilidades sociais, em habilidades como sociedade, de evitar isso acontecer, de criar as nossas pessoas melhor e de acolher, socorrer e retirar desse caminho as pessoas que caem nele. Isso é um problema social. Isso é um problema de nós como a nossa inteligência em cuidar dos nossos. Mas, de novo, não cabe proibir isso. Agora, quando você proíbe isso e cria, então, o narcotráfico, porque existe a legislação que faz isso ser conveniente, e depois cria uma guerra contra as drogas que incentiva esses caras a se armarem muito mais ainda, temos as cenas que nós temos. E aí, quando você tem um sistema já incompetente, basicamente, em caçar e punir esses caras, e você adiciona que agora eles estão muito mais pesadamente armados e mais financiados, eles vão continuar lá. Ao ponto em que aí a gente vê uma coisa muito prato cheio para libertários, de você ver então essas organizações aí evoluindo para basicamente serem estados paralelos. Então ela sai de uma organização, ela sai de crime pequeno para ser uma organização criminosa, uma máfia, e começa então a evoluir para ser um proto-estado. Ia começar a cobrar alvará, começar a colocar legislação num espaço, impondo isso nas pessoas, começando a cobrar imposto, começando a ter forças armadas, essas coisas que são características de Estado. E a gente coloca o Brasil numa guerra civil, que é a situação que nós temos hoje. Por quê? Porque se insiste em violar os direitos das pessoas de fazer o que elas querem em paz na vida delas, seja fumar um ou ter um fuzil. Porque o que nós libertários defendemos é que você deve ter o direito de plantar a sua maconha na sua propriedade e tudo mais e vender para quem você quiser e proteger essa plantação com fuzis. E se você quiser, o tanque, o que for. E é assim que nós conseguimos irritar esquerda e direita simultaneamente. Mas se você concorda com isso, já aviso, existe uma chance de você ser um libertário. Por esse vídeo é isso.